de um jovem criado em meio ao ativismo a uma das maiores estrelas do hip hop. Esse é Tupac Amaru Shakur, mais conhecido como Tupac. Nascido em 16 de junho de 1971 em East Harlem, Nova York, Tupac já veio ao mundo em um meio ambiente de ativismo. Sua mãe, Afeni Shakur, era membro do Partido dos Panteras Negras. Vocês sabiam que o nome completo dele, Tupac Amaru Shakur, tem um significado poderoso? Tupac Amaru era o nome de um líder revolucionário inca que lutou contra o domínio espanhol no século XVIII. Já Shakur significa grato a Deus, em árabe. Desde o nome, já dava para ver que esse cara seria especial. A infância de Tupac não foi nada fácil. A família enfrentava sérias dificuldades financeiras. A Fanny, mãe solteira, muitas vezes lutava para colocar comida na mesa. Mas mesmo assim, ela sempre incentivou Tupac e sua irmã a sonharem grande e a valorizarem a educação. Em 1984, aos 13 anos, Tupac se mudou com a sua família para Baltimore. Foi um período crucial na vida dele. Lá, ele estudou na Roland Park Middle School e depois na Paul Laurence Dunbar High School. Mas o divisor de águas foi quando ele entrou na Baltimore School for the Arts. Mas foi na Baltimore School for the Arts que Tupac floresceu. Ele estudou atuação, poesia e jazz e até balé. Sim, galera, Tupac também fez balé. Ele se destacava em tudo que fazia. Os professores ficavam impressionados com a sua criatividade e carisma. Foi nessa época que Tupac conheceu Jada Pinkett, sim, a esposa de Will Smith. Os dois se tornaram melhores amigos. Jada uma vez disse: Tupac era um dos meus melhores amigos e ele era como um irmão. Era além da amizade para nós. Essa amizade durou até o fim da vida de Tupac. Mas nem tudo eram flores. Baltimore, na década de 1980, era uma cidade difícil, com altos índices de criminalidade e tráficos de drogas. Tupac via de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade negra. Essas experiências moldaram profundamente sua visão de mundo, e mais tarde, também suas letras. Em 1988, a Fanny decidiu mudar sua família para Marin City, Califórnia. Foi um choque cultural e tanto para Tupac, saindo de uma escola de artes em Baltimore para uma cidade pequena na Califórnia. Entretanto, foi em Marin City que Tupac realmente começou a se envolver com o rap. Ele formou um grupo chamado Strictly Dope, com seu amigo Ray Love. Eles faziam shows locais e começaram a chamar a atenção. Um dia, durante uma apresentação, Tupac conheceu Leila Steinberg, que ficou impressionada com seu talento. Leila se tornou sua primeira empresária e foi fundamental para o início de sua carreira profissional. Através de Leila, Tupac conheceu Shock G, líder do grupo digital Underground. Inicialmente, Tupac se juntou ao grupo como dançarino e roadie, mas logo seu talento como rapper se destacou. Em 1971, Tupac fez sua estreia oficial no single Same Song, do digital Underground. A música fazia parte da trilha sonora do filme Nothing But Trouble. Foi o primeiro passo de uma carreira meteórica. Trabalhar com o digital Underground foi uma escola para Tupac. Ele aprendeu sobre produção musical, performance ao vivo e as complexidades da indústria musical. Shock G se tornou um mentor importante para ele. O álbum que mudou tudo. Em novembro de 1991, Tupac lançou seu álbum de estreia solo, Tupacalypse Now, e foi uma tremenda estreia. O álbum era uma bomba lírica, abordando temas como racismo, brutalidade policial, pobreza e injustiça social. Músicas como Brenda's Got a Baby mostravam o lado mais compassivo de Tupac, contando a história de uma mãe adolescente lutando contra todas as probabilidades. Já Trap era um grito de protesto contra o perfil racial e a opressão policial. O álbum causou polêmica. O então vice-presidente, Dan Calloway, chegou a criticar publicamente a música Soulja Story.
dizendo que ela não tinha lugar na sociedade americana. Mas para muitos jovens, especialmente da comunidade negra, Tupac estava apenas contando a verdade sobre suas próprias vidas. Em 1992, Tupac fez sua estreia no cinema com o filme Juice. Ele interpretou Roland Bishop, que era um adolescente violento do Harlem. A atuação de Tupac foi aclamada pela crítica. O The New York Times elogiou com, abre aspas, presença magnética. O sucesso de Juice abriu portas para Tupac em Hollywood. Ele logo se viu equilibrando carreiras na música e também no cinema, algo raro para rappers naquela época. Em fevereiro de 1993, Tupac lançou seu segundo álbum, chamado Strictly for My N.I.G.G.A.Z. O álbum foi um sucesso comercial e ainda maior que o primeiro, com hits como I Get Around e também Keep Ya Head Up. Keep Ya Head Up mostrou um lado mais suave de Tupac. A música era um hino de empoderamento para as mulheres, especialmente as mulheres negras. Já I Get Around era mais descontraída, mostrando que Tupac podia fazer músicas para festas tão bem quanto fazia para o protesto. Em 1993, Tupac formou o grupo Thug Life, com Big Syke, Makadoshis, Mopreme Shakur e The Rated R. O único álbum do grupo foi Thug Life Volume 1. Foi lançado em 1994. O conceito de Thug Life era mais do que apenas um nome de banda para Tupac. Era uma filosofia de vida. Thug Life era um acrônimo para The Hate You Give Little Infants Everybody. Tupac via como uma crítica à sociedade que negligenciava as comunidades marginalizadas. Problemas legais e o tiro em Nova York. A ascensão de Tupac à fama foi acompanhada por uma série de problemas legais. Em 1993, ele foi acusado de agredir uma mulher em seu quarto de hotel. Tupac sempre negou as acusações, mas foi condenado por abusos em 1994. Em 30 de novembro de 1994, na véspera do veredicto desse julgamento, Tupac foi baleado 5 vezes no saguão do Quad Record Studios, em Manhattan. Ele sobreviveu ao ataque, mas o incidente marcou o início de uma rivalidade intensa entre rappers da costa leste e da costa oeste. Tupac acusou publicamente The Notorious Big e Sean Puff de terem conhecimento prévio do ataque, embora nunca tenha sido provado que eles estivessem envolvidos. Este incidente alimentou a crescente rivalidade entre as gravadoras Death Row Records, da costa oeste, e Bad Boy Records, costa leste. Em fevereiro de 1995, Tupac foi sentenciado a até 4 anos e meio de prisão pelo caso do abuso. Enquanto estava na prisão, seu álbum Me Against the World foi lançado. O álbum estreou no topo da Billboard 200, fazendo de Tupac o primeiro artista a ter um álbum número 1 nas paradas, enquanto cumpria a pena na prisão. Músicas como Dear Mama, uma homenagem emocionante à sua mãe, mostraram o lado mais vulnerável de Tupac. Em outubro de 1995, após cumprir 11 meses de sua sentença, Tupac foi liberado sob fiança, que foi paga por Suge Knight, CEO da Death Row Records. Tupac assinou com a Death Row Records e imediatamente começou a trabalhar em um novo material. Em fevereiro de 1996, Tupac lançou All Eyes on Me, o primeiro álbum duplo na história do hip hop. O álbum foi um sucesso massivo, com hits como California Love e How Do You Want It. O álbum final. No verão de 1996, Tupac estava trabalhando incansavelmente. Além de fazer shows e aparecer em mais filmes, ele gravou centenas de músicas. Muitas delas acabariam no que seria seu último álbum lançado em vida, The Don Killuminati, The 7 Day Fury. Gravado em apenas 7 dias e mixado em 3. O álbum foi lançado sob o nome artístico Makaveli. Tupac escolheu esse nome
inspirada em Nicolau Maquiavel, o filósofo político italiano que escreveu sobre fingir a própria morte para enganar os inimigos. O fim em Las Vegas. Em 7 de setembro de 1996, Tupac assistiu à luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon no MGM Grand em Las Vegas. Após a luta, houve uma briga no saguão do hotel envolvendo Tupac e sua comitiva. Mais tarde naquela noite, enquanto Tupac estava no banco do passageiro do carro de Suge Knight, um veículo se aproximou e vários tiros foram disparados, e Tupac foi atingido 4 vezes. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por várias cirurgias. Apesar dos esforços dos médicos, Tupac faleceu em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos. A morte de Tupac chocou o mundo todo, e várias teorias da conspiração sobre sua morte persistem até hoje, com alguns fãs acreditando que ele ainda está vivo. Após sua morte, vários álbuns póstumos foram lançados, começando com The Donk Illuminati, The 7 Days Fury. Esses lançamentos mostraram a incrível quantidade de material que Tupac havia gravado. Em 2017, Tupac foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame, reconhecendo seu impacto duradouro na música. O legado de Tupac vai muito além da música. Ele era um artista multifacetado, rapper, ator, poeta e ativista. Suas letras abordavam questões sociais complexas de uma forma que poucos artistas conseguiam. Tupac influenciou não apenas o hip hop, mas a cultura popular como um todo. Sua imagem icônica, com um lenço na cabeça e o Thug Life tatuado no abdômen, se tornou um símbolo de rebeldia e autenticidade. Artistas de todos os gêneros, de Eminem a Kendrick Lamar, citam Tupac como uma grande influência em suas carreiras. A história de Tupac Shakur abrange desde um talento extraordinário às contradições e um legado que continua a ressoar. De um jovem criado em um meio ao ativismo a uma das maiores estrelas do hip hop, sua jornada foi marcada por altos e baixos, controvérsias e triunfos. Tupac não era perfeito, e ele nunca alegou ser. Ele era humano, com todas as complexidades que isso tem em todos nós. E não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como este. Até a próxima!